A seguir, Hora da Notícia. Mais de 2.000 crianças foram adotadas no ano passado no Brasil. Mesmo assim, 9.000 aguardam por uma família. Nesta estatística, estão crianças acima de 3 anos de idade. Adoção tardia é o tema de uma série de reportagens que a gente começa a apresentar hoje aqui no Hora da Notícia. E vamos falar sobre a reforma tributária. Hoje a UPF cedia uma audiência pública sobre o assunto. A gente recebe aqui no estúdio o diretor da Faculdade de Direito, Edmar Vianney Marques Daut. Na coluna Fatos, hoje a Azumara Colucci vai falar sobre o andamento da reforma da Previdência e também sobre a agenda do Congresso para a reestruturação do Estado. Uma canção feita pela Big Band Comunitária UPF vira a música oficial do Batalhão de Choque de Passo Fundo. E ainda, o seu Nico, o gaúcho de Passo Fundo, que toda segunda-feira dá uma passadinha aqui, voltou a estudar e foi tentar um estágio no CIEE. Hoje é segunda-feira, é 20 de maio, é hora da notícia. A emergência do Hospital São Vicente de Paulo, aqui de Passo Fundo, está fechada para consultas por tempo indeterminado. A medida ela foi tomada pela direção técnica médica devido à superlotação da unidade. O atendimento segue normal para os casos de urgências e emergências médicas, como, por exemplo, acidentes de trânsito, infartos, politraumas e também acidente vascular cerebral. Começamos hoje mais uma série de reportagens. O tema, adoção. Nessa primeira história, a gente vai falar sobre adoção tardia. 90% das crianças e adolescentes aptos para adoção no Brasil têm entre 11 e 17 anos. Só que a maioria das pessoas que quer adotar prefere crianças menores de 2 anos. Mas é possível mudar o perfil do filho a ser adotado e construir assim uma história de amor. Veja como na reportagem da Gisele Borba e do Michel Sanderi. O carinho ainda é tímido. Primeiro a mão vai na própria nuca, depois na orelha do filho. Primeiro uma pequena batida no joelho, para depois o abraço. São apenas 3 meses de convivência diária com os filhos adotivos, Gabriel, de 10 anos, e Maria, de 5. Eles são irmãos e ficaram 2 anos em uma casa de acolhimento, até serem adotados por Ana e Laudir. Você tá feliz? Tô. Por quê? Porque eu fui adotado. Aqui é muito melhor de onde você morava. Sim. Ganhou um quarto novo e muitos brinquedos, até já aprendeu a fazer mágica. Escolhe uma carta, mas não fala pra mim qual que é. Tá bom. E você vai fechar os olhos? Não, só tu olha a carta. Ah, eu só escolho na minha cabeça. Essa? Uau! Essa mesma! Tá fazendo mágica já, hein? Parabéns! E Maria já segue os passos do irmão no mundo da magia. Ela é mais comunicativa, quer saber tudo e leva jeito para repórter. O que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de contar histórias na televisão, que nem a história de vocês. A Maria é bem comunicativa, assim. Vai ser advogada ou juiz, eu acho. Jornalista, né? Porque ela me entrevistou. É. Já entende da vocação da filha e do filho também. Gabriel é meio quietinho, que vai pro lado da segurança, quer ser segurança. Essa família só foi possível porque o casal mudou o perfil no processo de adoção. A preferência inicial era por menino abaixo de 4 anos. E daí quando o nosso advogado ligou pedindo para mudar o perfil, e daí nós conversamos e daí resolvemos mudar. Um menino e uma menina. Muda tudo. Né? A gente já estava ambientado, só nós 2 dentro de casa. Então, para mim, foi bem difícil. Ter que mudar tudo, relembrar o que é cuidar de uma criança de 5, uma criança de 10 anos, porque é uma criança, 10 anos é uma criança. Mas agora, aos pouquinhos, tudo está se organizando. A tempestade já passou?
A pior passou. A pior passou. Mas sempre vem umas chuvas fortes de vez em quando, né? Sempre vem umas chuvas fortes, assim, ó. A gente vive um dia de cada vez. Aqui nessa família tem uma curiosidade, algo bastante peculiar. O advogado do casal, que cuidou de todo o processo de adoção, ele próprio adotou um dos irmãos, da Maria e do Gabriel. E agora ele está adotando os outros 2 irmãos. Eles são um total de quantos irmãos, Ana? São, na verdade, 6, né? Tem um que atingiu a maioridade, então. E daí, então, temos 2 com nós e os 3 estão com o advogado e a esposa dele. E vocês pretendem manter esse vínculo entre os irmãos com visitas, passeios? Sim, nós com o advogado, né? E a esposa dele, a gente vai manter esse vínculo. Eles se ligam uma vez por semana. Quando dá, a gente vai almoçar lá na casa deles, nos aniversários. Então, a gente vai procurar manter, por enquanto, esse vínculo, né? Que eles gostam, a Maria e o Gabriel? Gostam muito e sentem falta, né? A adoção chamada tardia, depois dos 3 anos de idade, é a mais difícil, porque a maioria das pessoas quer crianças brancas e menores de 2 anos. Em Passo Fundo, foram 9 adoções no ano passado. Este ano, nenhuma. E 10 crianças e adolescentes estão aptos para adoção. Têm entre 11 e 17 anos. Para estimular a adoção tardia, a Secretaria de Cidadania e Assistência Social vai promover o primeiro encontro entre crianças, adolescentes e pessoas habilitadas para adoção. Vai ser uma oportunidade de aproximar, né, os habilitados das crianças, com a perspectiva e a esperança de que haja futuramente ou se plante alguma semente no sentido de que essas pessoas habilitadas, esses casais, essas famílias também abram a possibilidade de talvez mudar o seu perfil e pensar em adotar uma criança que tenha um pouco mais de idade. Quem sabe mudar o perfil da criança, como fizeram Ana e Laudir, e no próximo Dia das Mães já receber o carinho e a homenagem dos filhos do coração. E amanhã a gente vai mostrar aqui no Hora da Notícia o trabalho do Adotier. É um grupo de apoio e orientação para quem deseja adotar. A Faculdade de Direito da UPF cedia hoje à noite uma audiência pública sobre a reforma tributária. A frente parlamentar que trata dessa reforma foi lançada em março e propõe a desoneração do consumo, a redução da tributação e o aumento das alíquotas de renda. Bom, está com a gente aqui no Hora da Notícia o diretor da Faculdade de Direito da UPF, professor Edmar Daut. Seja muito bem-vindo à UPF TV. E a gente quer começar entendendo por que Passo Fundo foi uma das poucas cidades aqui do estado a sediar essa audiência pública. Como foi essa articulação? Obrigado, Thaís. A presença da comissão hoje em Passo Fundo, esta noite, para a audiência, é fruto do esforço do professor Márcio Patucci, que ele é professor de Direito Tributário na nossa Faculdade de Direito e que fez contatos com o pessoal da comissão em Brasília e, com isso, eles gostaram da ideia e estão aqui no interior do estado para fazer essa audiência hoje à noite. E mobilizando não só Passo Fundo, mas municípios aqui da região. Então, qual é a proposta da audiência hoje à noite? Como é a dinâmica de uma audiência? Quem pode participar? Bom, acho que antes de mais nada é importante salientar que a proposta desta audiência pública tem muito a ver com a proposta da UPF. A Universidade de Passo Fundo é uma universidade comunitária. A Universidade de Passo Fundo, a UPF, sempre esteve aberta a ouvir a comunidade. E a audiência pública é uma oportunidade em que a comunidade, não apenas os alunos da Faculdade de Direito, não tão somente os alunos de todos os cursos da UPF, mas toda a comunidade, os industriais, os empresários em geral, qualquer cidadão tem a possibilidade de comparecer hoje à noite, às 19 horas, no Salão de Atos da Faculdade de Direito, aqui no campus central da UPF, para participar. O tema é Reforma Tributária. Todos são convidados, é uma audiência pública e, como o nome já diz, aberta a todos. Por que é importante debater a reforma tributária?
A reforma tributária é algo que há muitos anos vem sendo comentado. Nós podemos partir de duas premissas. Uma é a concentração dos recursos arrecadados através da cobrança de tributos nos cofres federais. Concentração na União. A segunda premissa diz respeito a algo tão falado, que é a elevada carga tributária. Quando se fala em reforma tributária, é ilusão pensar que com uma nova ordem constitucional no que diz respeito ao sistema tributário nacional, é ilusão pensar que vai diminuir a carga tributária. O que nós buscamos, através de estudos envolvendo esta proposta de reforma tributária, é fazer com que a incidência do tributo seja sobre campos mais adequadamente a serem tributados, hipóteses de incidência mais adequadas. Porque nós temos distorções hoje. Por exemplo, São Paulo tem a maior frota mundial de helicópteros e o helicóptero não paga IPVA. Ao passo que um carro popular, do valor de 20, 10, 15 mil reais, é sujeito à tributação pelo IPVA. Nós temos o assalariado ganhando 2 mil reais já sendo tributado pelo imposto de renda à pessoa física, ao passo que os ganhos mensais na Bolsa de Valores até 20 mil reais não são tributados. Então, o que se busca não é, ao final, reduzir a carga tributária total. O que se busca é adequar as fontes de recursos tributários. Agora, o consumidor em geral, ele também está preocupado com a quantidade de imposto que ele paga quando compra uma geladeira, por exemplo. Mas, infelizmente, nesta proposta, esse tipo de ação não está prevista. Na verdade, Thaís, já é um avanço o consumidor estar consciente da carga tributária que tem nos tributos, em torno de 36%. Alguns tributos, como cigarro, têm uma tributação muito maior, alguns produtos, como cigarro, têm uma tributação bem maior, mas a conscientização do cidadão da carga tributária já é um efeito positivo e que foi necessário incluir na Constituição um parágrafo no artigo 150, determinando aquele cartaz que nós encontramos nos estabelecimentos. Os produtos desta loja estão sujeitos à tributação de aproximadamente tanto por cento. Isso vem dentro do princípio da transparência. Já é um avanço. Agora, também se busca, na medida em que se quer reduzir a tributação de algumas mercadorias e compensar a perda de arrecadação com outras arrecadações, também se busca, sim, reduzir o imposto sobre determinados itens consumidos no dia a dia. Por exemplo, a energia elétrica, aqui no nosso estado, tem uma tributação altíssima e é um bem, um serviço indispensável. Deveria ter uma tributação inferior à atualmente existente. Bom, o assunto é instigante, né? Você pode saber mais participando dessa audiência pública hoje à noite, sabendo os detalhes de qual é de fato a proposta da Câmara. Olha, professor, muito obrigada pela sua presença aqui, que vocês tenham uma ótima audiência logo mais à noite. Obrigado mais uma vez, convidamos a toda a comunidade a uma audiência aberta a toda a população. Obrigado. Um assunto extremamente necessário. Com certeza. Obrigada mais uma vez. E olha, aqui a gente segue falando de reforma, só que a reforma da Previdência. Esse é o assunto da Zulmara Colucci. Zulmara. Isso mesmo, Thaís, e temos muitas novidades. A comissão especial que examina a reforma da Previdência já prevê alterações no texto do governo, sem mexer naquela meta de economia de 1 trilhão e 200 bilhões de reais em 10 anos. Os deputados falam em substitutivo, alterando o que consideram mais polêmico e prejudicial aos trabalhadores. Paralelo a esse momento, na sexta-feira à noite, em evento no Rio de Janeiro, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciou que vai trabalhar com os líderes partidários e também o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para apresentar nas próximas semanas uma agenda voltada para a reconstrução do Estado brasileiro e medidas de curto prazo para estimular o aquecimento da economia. Essa agenda terá a participação do ministro da Economia, Paulo Guedes. Na avaliação de Maia, a polarização política nas redes sociais tem levado a contestações da democracia em vários países. E o Congresso deve mostrar para a sociedade que tem uma agenda muito racional para o desenvolvimento do país. Abre aspas.
Nós não vamos ficar olhando para essas guerrilhas virtuais que existem em todos os campos políticos. É uma confusão enorme esse negócio de rede social. Se a gente ficar olhando rede social, a gente não faz nada, se refere à reforma da Previdência. Não melhoramos a educação e saúde. Fecha aspas, disse o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. De acordo com Maia, não foram as dificuldades para aprovar a reforma da Previdência que levaram à redução das projeções do crescimento econômico. Segundo ele, a reforma da Previdência segue o cronograma dos trabalhos da Casa e deverá ser aprovada até julho na Câmara dos Deputados. Obrigada, Zumara. Um bom início de semana para ti. Obrigada. No próximo bloco, o seu Nico, gaúcho de Passo Fundo, vai até a agência do CIE, o Centro de Integração Empresa Escola. E a gente conta como foi essa visita e como está o mercado de estágios na cidade. Você sabia que o seu comportamento de consumo pode influenciar na sua personalidade? Esse é o assunto de um projeto de pesquisa aqui da UPF chamado de Valores Pessoais e Diferenças Culturais. Você pode saber mais sobre esse assunto no programa Universidade Aberta desta semana. O programa vai ao ar hoje às 8 da noite, com reprise amanhã às 8h30 e na quarta-feira às 10 horas da noite. A semana será de chuva em Passo Fundo, a instabilidade segue até sexta-feira. Veja como fica o tempo para amanhã e também para quarta. Para terça-feira, o tempo marca céu nublado com chuva durante o dia. Mínima de 15, máxima de 21 graus. A quarta-feira tem tempo chuvoso durante todo o dia em Passo Fundo. A mínima fica na casa dos 14 e a máxima não passa dos 18 graus. Uma canção feita pela Big Band comunitária UPF agora vira a música oficial do Batalhão de Choque da Brigada Militar de Passo Fundo. Ela foi composta especialmente para o aniversário de 14 anos do batalhão e o lançamento foi na sexta-feira. A composição da melodia ficou a cargo do maestro da Big Band comunitária, Rodrigo Ávila. Com o grupo, uma versão foi gravada em estúdio e depois vai poder ser cantada e tocada nas solenidades com o Batalhão de Choque. Por isso, agora a canção é também símbolo do pelotão, já que foi oficialmente reconhecida pelo alto comando da Brigada Militar e o governo do estado. A composição foi feita para a banda militar, banda marcial, e a gente fez um arranjo para que pudesse padronizar isso dentro da sistemática do regime militar, onde as bandas são lançadas as partituras e eles podem tocar em outros lugares. Então foi feita para marcha, né, no sentido de marcha, como todas as canções militares têm esse padrão. E a gente conseguiu colocar uma música que fosse pertinente tanto à marcha militar e agregasse todo esse sentimento que é o sentimento do militar, né? Dessa questão de ordem, da questão de segurança. No meio militar, as canções são criadas para estimular e também mostrar ao público as atividades do pelotão. A canção militar ela faz parte do cotidiano, né? Ela é utilizada como incentivo para incentivar a moral, a garra, a dedicação da tropa, né, de cada componente. Então, nosso objetivo foi justamente esse, demonstrar, através da canção, a atividade que nós desempenhamos, né? A canção foi apresentada durante a cerimônia de comemoração aos 14 anos do Batalhão de Choque em Passo Fundo. O maestro Rodrigo Ávila foi um dos homenageados. Momento de reconhecimento pela extensão da UPF com a comunidade. A Big Band é um grupo artístico, né, da Universidade de Passo Fundo e que com muita frequência é solicitada para fazer participações, fazer apresentações. É mais uma vez reforçando aquela participação comunitária que a Universidade de Passo Fundo tem de estar presente nos mais variados segmentos. A função da extensão, nós como universidade, atender assim uma demanda que significa tanto para eles, que é uma canção. Então a universidade vem de encontro, de fazer uma música,
de registrar essa música, de participar na gravação, de participar do lançamento, fazendo toda essa inter-relação entre universidade e comunidade, né? A equipe de vôlei BS Bills UPF ficou com o vice-campeonato da primeira Copa Sul de Voleibol. Foi em Passo Fundo, no ginásio do Colégio Notre Dame, no final de semana. A competição foi em formato de torneio e contou com 4 equipes. A Vôlei Marechal foi a campeã, seguida então da BS Bills UPF em segundo, Grêmio Náutico União em terceiro e o AREC Curitiba, que terminou em quarto lugar. Agora, o time de Passo Fundo intensifica a preparação para os Jogos Universitários Gaúchos, que começam no segundo semestre. O seu Nico, gaúcho de Passo Fundo, voltou a estudar. E para se colocar no mercado de trabalho, ele foi tentar um estágio no CIE. A agência está há 40 anos aqui em Passo Fundo. Olá, gente bonita, tudo bem? Aqui é o seu Nico para a Hora da Notícia na UPF TV. E adivinha onde é que eu estou hoje? Hein? Eu estou aqui no CIE, o Centro de Integração Empresa-Escola. E vim aqui para saber dos estágios, dos projetos, das oportunidades de trabalho para os jovens e também para a terceira idade, porque eu ouvi dizer que agora também tem um estágio para quem tem mais idade. Como voltei a estudar, eu vou tentar a sorte também para arrumar um estágiozinho para mim, né, gente bonita? Estou procurando um estágio, ouvi dizer que tinha estágio para o pessoal da terceira idade aí. O senhor está estudando, não? Estou estudando, sim. Que curso o senhor faz? Eu estou terminando o segundo grau agora. Segundo grau? Não, a gente consegue fazer. O senhor tem seus documentos pessoais? Tem aqui, ó, senhora. Tem o documento da minha Belina aqui e aqui meus documentos aqui, ó, senhora. Me diga uma coisa, moça. Tem possibilidade de conseguir um estágio para mim? Tem. Assim que a gente já conclui o cadastro, a gente já consegue ver as vagas que estão disponíveis, já encaminha o senhor para o estágio. Excelente, excelente. Eu fiquei tão curioso e tão satisfeito com essa minha visita aqui no CIE, que eu vou ter que perguntar aqui para o senhor Adriano Lírio, que é o supervisor executivo, para me contar mais sobre todos os serviços, sobre o que é oferecido aqui. Aqui no CIE nós trabalhamos com 2 programas. É o programa de estágio, que é para estudantes do ensino médio que querem iniciar na vida profissional e para nível superior. E temos também o Aprendiz Legal, que é um programa baseado na lei da aprendizagem, que é para jovens a partir dos 14 a 24 anos. Agora eu vou falar com o João Paulo, é isso? Pessoa boa que já está no programa Aprendiz Legal. Eu trabalho há 7 meses e eu acho muito bom, a turma é muito legal, é muito bom esse programa. E realmente é um programa que ajuda muito os jovens hoje em dia que querem estudar e trabalhar junto. Então, gente amiga, o interessante é pensar que essa turma aqui do programa Aprendiz Legal, que já está trabalhando, está contando o tempo para a aposentadoria desde agora. Então, esses jovens já estão investindo no seu futuro. Olha que bacana, não é? O programa Aprendiz Legal. O CIE no estado do Rio Grande do Sul existe há 50 anos e em Passo Fundo há 40 anos. Então, hoje nós temos muitos profissionais bem colocados no mercado de trabalho que iniciaram a sua trajetória através de algum programa oferecido pelo CIE. Oi, com licença, desculpa atrapalhar a conversa de vocês, tudo bem? Tudo bem, Paulo, de novo? Por que vocês vieram aqui, o que trouxe vocês aqui até o CIE e qual é o ramo de vocês também? É comércio de alimentos, temos uma cafeteria e a gente veio aqui para conhecer um pouco mais do sistema e para buscar um estagiário para trabalhar junto conosco. Maravilha, e como é que vocês chegaram até aqui, através de que vocês chegaram até o CIE? A gente ficou conhecendo alguns amigos que trabalharam antigamente, que conseguiram o primeiro emprego pelo CIE e aí hoje precisamos pelo outro lado, pela empresa, e aí já conhecíamos, ouvíamos falar antigamente e hoje viemos buscar algum estagiário por aqui. Então, meu amigo Iago, como é que você descobriu esse lugar aqui, o CIE, e o que você está buscando aqui? Vim através de recomendações e pelo site, e vim para buscar um serviço. Você já conhece alguém que conseguiu um estágio e futuramente um trabalho através do CIE? Sim, alguns já. O meu irmão já está trabalhando pelo CIE, já conseguiu uma vaga. Já. O que você procura especificamente? Uma vaga para estágio só, na verdade. E mais especificamente numa área de administração.
E você conhece alguém que já conseguiu aqui um trabalho, estágio através? Tenho vários colegas da minha turma que conseguiram através do CIE. No meu caso, que já tenho 72 anos e voltei a estudar agora, eu vim em busca aqui, consegui até um encaminhamento. Fala para o pessoal da terceira idade também. Claro, pode ser encaminhado para vagas de estágio. Hoje nunca é tarde a voltar a estudar. Quando você está estudando, você vai tentar desenvolver teoria e prática. E aqui é o lugar certo. Aqui você vai para a empresa desenvolver atividades compatíveis com o curso que tu está desenvolvendo na escola. Então, a partir de 16 anos, mas não tem idade máxima, pode vir procurar o CIE e tentar um estágio. Essas foram as informações de hoje. O Hora da Notícia tem reapresentação à noite, às 7h30 e às 10h30. A gente volta amanhã ao vivo, ao 12h30. Um ótimo início de semana para você.